Olá, meu nome é Bernardo Borges Sandoval. Essa aqui é a apresentação da entrega número 1 da disciplina de Engenharia de Software 1. O jogo que meu grupo pretende implementar é o Castle Panic, que é um jogo de tabuleiro cooperativo exibido na imagem. A premissa do jogo é que os jogadores estão dentro do castelo, no centro do tabuleiro, e essas criaturas, esses goblins, estão indo em direção ao castelo para matar os jogadores. O jogo ele termina, ele é uma derrota, quando os goblins eles conseguem efetivamente entrar no castelo e matar os jogadores. Para evitar isso, os jogadores têm um ferramental, que são cartas. Cada carta é uma habilidade, é uma ação, é um poder. Essas cartas elas podem matar criaturas, dar dano nelas, elas podem empurrar elas podem prender elas no lugar, ou podem fortificar defesas, entre outros. O jogo ele é vencido quando os jogadores conseguem sobreviver à horda das criaturas. Como que se dá um turno do jogo? O jogo inicia, o jogador tem um certo número de cartas na sua mão, ele pode descartar uma carta e comprar uma carta nova do baralho, ele pode trocar uma carta com um aliado apenas uma vez por turno, ele pode jogar quantas cartas ele quiser das que ele tem na mão, ou seja, ele pode ficar dando as criaturas, ele pode empurrá-las se a carta permitir, e quando ele acaba de fazer tudo o que ele tem para fazer, ele passa a rodada. Ao passar a rodada para outro jogador, entre o final da partida do jogador e do jogador que vai receber a jogada, tem a rodada dos monstros, onde eles andam em direção ao castelo e novos monstros surgem. E assim que é alternado. Um jogador, monstros. Outro jogador, monstros. E assim por diante. Assim, quais são os nossos requisitos funcionais? Ora, são as ações que os jogadores e os monstros podem tomar. Iniciar uma partida, escolher quantos jogadores vão participar do jogo, comprar as cartas, que é uma ação feita todo turno, ou quando ele descarta, ou quando o jogo começa, descartar a carta, quando o jogador opta por fazer isso, trocar de carta com um aliado, jogar a carta, ou seja, efetivamente se defender, passar a jogada para outro jogador, e entre isso, mover os monstros e criar novos monstros, e, por fim, encerrar o jogo, quando a partida é vencida ou perdida. Quais são os nossos requisitos não funcionais? A implementação em Python 3, a interface gráfica baseada em Tkinter e a modelagem feita em UML2. Tratando agora da modelagem em UML2. Quais são nossos casos de uso? Como atores, nós temos apenas o jogador. Não tem por que colocar os monstros como atores, porque eles não agem de verdade. E todos os jogadores têm a mesma interface. Quais são esses casos de uso e como eles contemplam nossos requisitos funcionais? Nós temos o início da partida, iniciar a partida, que contempla iniciar a partida e selecionar a quantidade de jogadores. Nós temos comprar cartas como requisito funcional, que é contemplado na passada da jogada de outro jogador e no início da partida, não tem um caso de uso para ela. Nós temos o descarte, que é o requisito funcional número 4. Nós temos trocar a carta com aliado, que é o requisito funcional número 5. E nós temos jogar carta, que é o requisito funcional número 6. Todos esses três casos de uso, eles devem incluir o caso de uso de escolher a carta. Ou seja, escolher qual carta eu vou descartar, qual carta eu vou trocar, qual carta eu vou jogar. Depois, nós temos selecionar posição, que é um caso de uso que está incluído no requisito funcional número 6, porque nem toda carta, quando jogada, faz alguma coisa imediatamente. Tem cartas que, quando você joga elas, você compra mais cartas. E assim elas encerram. Tem cartas que, quando você joga elas, você tem que escolher qual monstro essa carta afeta. Uma carta de ataque, por exemplo. Então, nem toda jogada exige uma seleção de posição, mas a seleção de posição ela é uma ação atômica e identificada como diferente da de jogar uma carta. E passar a jogada, que está contemplado aqui no requisito função número 7, também no número 8, que os monstros se movem na passada da jogada, e no número 9, que é quando os novos monstros são invocados, e também a compra de cartas do próximo jogador. E o último caso de uso, sair do jogo. Encerrar aqui o requisito funcional número 10. Assim, nós temos em todos os nossos casos de uso uma contemplação de todos os requisitos funcionais, e todos os requisitos funcionais contemplam todos os casos de uso. Nenhum ficou sem nenhum equivalente ou incluído em um que já existia.
Da visão geral de integração, o diagrama ele exibe basicamente o ciclo do turno de um jogador. A partida iniciada, ele tem a opção de fazer o descarte de uma carta na mão e comprar outra. Depois disso, ele tem a opção de fazer a troca com outro jogador, não é obrigatório. E depois disso, ele ainda tem a opção de jogar cartas. Ele pode simplesmente passar a jogada, mas aí ele pode jogar cartas. Depois dessa jogada, se ela for uma jogada que exige a seleção de posição, ele faz essa seleção, se não, volta para esse estado, para a decisão, e ele pode ficar no loop. Ele pode ficar jogando cartas, jogando cartas, jogando cartas até as cartas da mão dele acabarem, e daí ele é obrigado a passar a jogada. Depois que a jogada é passada, é examinado se o jogo efetivamente foi vencido ou perdido, o que leva a uma saída. Se não foi, volta para o loop e os turnos continuam dessa vez para o jogador. Da questão estrutural agora, deixando de lado a parte dinâmica. Quais são as nossas classes? Bem, nós temos o jogador, que tem uma quantidade de pontos que são recebidas ao matar monstros, e tem uma mão, que é um conjunto de cartas. Que cartas são essas? São objetos também, contemplados aqui do domínio do problema. Aqui a gente tem uma listagem das cartas possíveis. Cada uma dessas cartas aqui não precisa ter atributos. Reciclar, comprar, perdido, auxiliar são cartas que existem no jogo, mas elas só implementam métodos. Uma instância de uma carta comprar não é diferente de outra instância. Ela simplesmente faz a mesma coisa na mão de outra pessoa. As cartas que têm diferença são as cartas de ataque, ou seja, as que selecionam o monstro, e as de dano. Nas de dano, lembra das regras do jogo, existem diferentes cavaleiros, diferentes arqueiros, diferentes heróis, que dão danos diferentes e acessam posições diferentes. Ainda de ataque, que são as cartas que podem fazer uma seleção de uma criatura, nós temos Empurrão, que empurra um monstro lá para o fim do mapa, Piche, que deixa ele preso, e Bárbaro, que só mata ele. Nós temos os tokens, que são, digamos, as cartas do mal, ou seja, a gente tem os monstros, que tem alguns tipos especializados. A gente tem algumas cartas que fazem efeitos negativos para o jogador. A gente também tem o tabuleiro, que é uma das coisas mais importantes, que é composto por fatias. As fatias, no caso, são esses setores de círculo. 3, 4, 5, 6, 1, 2. Que são, por sua vez, compostas por posições. Aqui, um anel com um setor circular caracteriza uma posição. Essas posições têm agregadas nelas peças. Essas peças elas podem ser ou alguns tokens, especificamente os monstros eles têm tokens, como também construção. Como dá para ver aqui, é literalmente o que está aqui no mapa. Aqui a gente tem um murinho, uma torre e um monstro. Isso são peças. A construção pode ser torre, muro, fortificação. Aqui já dá de ver duas diferentes. O tabuleiro, ele faz parte da mesa. Os tokens também fazem parte da mesa, através do tabuleiro. Os tokens, no caso, não são as peças, são cartas do mal. A gente tem uma carta que invoca um monstro, por exemplo. O monstro em si, nessa modelagem, não necessariamente é uma carta. A gente tem as cartas que estão numa pilha de cartas na mesa. E a gente tem o jogador que está participando da mesa. A mesa, assim, ela é basicamente a classe... Não chega a ser uma classe Deus, mas ela é a classe mais importante, a classe que faz a administração do jogo.